Lições para a Eternidade, um curso para iniciantes na Bíblia. Respostas simples para perguntas essenciais. Bem-vindo! O mal existe. Qual sua fonte? Quem o representa? Às vezes, olhamos para o mundo e vemos tantas injustiças, violência e mortes. É fácil culparmos Deus por isso. Afinal, onde Ele está? Se Ele é amor, por que permite a maldade? Com quem se originou o pecado? Temos uma origem para o mal que habita em cada um de nós? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Temos um originador da desobediência a Deus. Com a queda do homem no Éden, após dar ouvidos a Satanás, a rebelião iniciada no céu se estendeu à terra. Agora, vivemos em um mundo marcado pelo conflito entre o bem e o mal. Dentro de cada um de nós, existem duas naturezas em constante luta. A cada dia, nossas escolhas determinarão se seguiremos o caminho da rebelião ou da obediência a Deus. Onde tudo começou? Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Lúcifer era um anjo honrado e que estava na presença do Senhor, ocupando posição de honra e liderança. Até que começou a mudar. O mal foi criado por Deus? Ao criar Lúcifer, Deus errou no projeto? Podemos dizer então que a culpa é de Deus? Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Deus criou Lúcifer perfeito, mas ele tinha liberdade de pensamento e de escolha, e escolheu se rebelar e achar que poderia ser melhor que seu Criador. Essa escolha o levou até onde está. Uma pergunta leva a outra. Então vamos analisar a seguinte: Deus cria pessoas más? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo capítulo 139, versos 13 a 16. O salmista mostra sua criação no ventre de sua mãe e coloca como algo perfeito. Isso estende-se a todo ser humano gerado. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Isaías capítulo 44, verso 24. E agora o Senhor diz, aquele que me formou, no ventre para ser o seu servo. Isaías capítulo 49, verso 5. Lembra-te de que me moldaste como o barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida, e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Jó, capítulo 10, versos 8 a 12. Todos esses textos mostram que Deus cuida de cada ser humano desde a criação. O ato sexual faz parte do processo humano,
mas a concepção da vida no útero é uma escolha divina. Mas e no caso de crianças, natimortas, mal formadas ou com doenças que nascem assim? Uma boa pergunta. Deus tem os objetivos. Posso citar o caso de Nick Vujicic, filho de pastor e que nasceu sem pernas e braços. Hoje, através de seu testemunho e pregações, tem levado os milhares de adolescentes e jovens aos pés de Cristo. Ele não teve vida fácil, tentou o suicídio, mas em determinado ponto da vida encontrou o seu propósito. E hoje levam vida plena, inclusive com um casamento estável e filhos. Precisamos ver o sofrimento pelos olhos de Deus. As desvantagens que temos nesse mundo devido ao pecado nos afetam, mas não devem nos moldar. Devemos superá-las. Deus prometeu, em seu retorno, nos dar corpos perfeitos e vida eterna. A promessa está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Então devemos encarar que as perdas aqui, embora difíceis, são provisórias. Deus irá nos restaurar em nossa completa capacidade física. Muitas vezes, acontecimentos que envolvem muito sofrimento nos ajudam a entender que nossa segurança e salvação está em Deus. E Ele opera de acordo com a capacidade de cada um. Leia 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Qual a definição de pecado? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João, capítulo 3, versos 4 a 6. Jesus veio e morreu por nós para resolver o problema do pecado, pois o pecado leva à dor, sofrimento e morte. Quem traz o sofrimento e o mal sobre o homem? Precisamos entender como demonstra a Bíblia que o mal é causado por Satanás. Deus não causa o mal. Temos o livro de Jó que trata desse assunto. Vamos ver algumas passagens. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, capítulo 2, verso 7. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas capítulo 13, versos 14 a 16. Como a humanidade caiu. Gênesis 3, 1, 6. Não leremos o texto de Gênesis para não alongar muito o comentário. Mas podemos observar algumas coisas no relato, algumas características do pecado. Ao praticá-lo, não sabemos até onde vai nos levar. Veja o caso de Satanás em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Causou uma rebelião e sua expulsão do céu. Ao praticá-lo, você não faz sozinho. Veja Eva em Gênesis capítulo 3, verso 6. Eva come o fruto e leva para Adão comer. Ao praticá-lo, você procura culpar a outros por seus erros. Veja Adão em Gênesis capítulo 3, versos 11 a 13. Quando Deus aparece fazendo perguntas, Adão põe a culpa na mulher, que por sua vez põe a culpa na serpente que Deus criou. No final da fila, o culpado era Deus. Por que Deus não eliminou Lúcifer? Devemos imaginar as cenas. A Bíblia descreve a rebelião de Lúcifer em vários livros.
Temos que entender que até o anjo caído, dizer que podia governar melhor que Deus, nunca havia sido ouvida uma voz contrária ao que estava estabelecido. Isso gerou no universo formado por seres pensantes a dúvida. Será? Se Deus tivesse matado Lúcifer, ele teria provado o ponto da acusação, que Deus era um ditador e não podia ser contrariado. Assim como acontece quando alguém cria um tema e precisa defendê-lo perante uma banca examinadora, no caso de mestrado e doutorado. Lúcifer recebeu liberdade de defender sua tese. Aqui ele era melhor que Deus. Foi expulso da casa do Pai, mas teve liberdade com limites para expor seus planos. Hoje, no grande conflito, Deus expõe seu projeto e Lúcifer o dele, dentro de determinados limites, para que assim seja preservada a liberdade de escolha. Deus não nos arrasta pelos cabelos para dentro da igreja, e Lúcifer também não pode nos arrastar para o lado dele. O consentimento, a decisão cabe a nós. Mas Deus providenciou a cura para o sofrimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Através da fé no sacrifício de Cristo, temos a vitória sobre o anjo caído. O poder está no sangue de Cristo derramado em nosso lugar. Nada pode nos afastar da vitória a ser nós mesmos. Temos escolha. Chegamos ao fim desse estudo. Siga-nos em nossas redes sociais na descrição. Esteja atento aos vídeos complementares dos temas estudados. A nossa próxima aula será sobre o plano da salvação. Obrigado por chegar até aqui.